Olá pessoal, como estão vocês? Todos bem? Espero que sim. Hoje nós vamos conversar sobre recursos humanos e como acontece a utilização desses recursos dentro de um projeto, ok? Então, mais uma das nossas dimensões gerenciais, uma das extremamente importantes dentro desse processo. O que nós vamos trabalhar hoje é o planejamento, como planejamos, como trabalhamos essas pessoas, como montamos a equipe, uma situação extremamente importante, e a questão do desenvolvimento dessa equipe. Nem sempre vamos contratar as pessoas com todas as habilidades necessárias. Muitas vezes é obrigatório que você faça, além daquilo que a pessoa já traz no seu portfólio de conhecimento, mais algum treinamento em respeito a isso, ok? É uma atividade que contribui tanto para a gerência do projeto quanto para a gerência da construção do produto final, ok? Ela se baseia bastante na gestão, porque você vai controlar pessoas, mas essas pessoas é que irão te ajudar a construir o projeto. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre uma outra situação inicialmente, que é a questão do trabalhar em equipe. Um projeto não se faz sozinho. Trabalhar os recursos humanos é uma das atividades mais importantes, talvez, da questão do gerenciamento de projetos. Você pode ter as melhores máquinas, os melhores equipamentos, os melhores materiais, mas serão as pessoas que irão realizar essa atividade. São elas que irão, no final, construir o produto, trabalhar o projeto, usando aquilo que você definiu nas etapas de planejamento. E são elas também que vão fazer esse planejamento. Então é extremamente importante que você e que sua equipe tenham uma excelente convivência, saibam trabalhar muito bem. Segundo ponto em relação a isso, são especialistas. Trabalhar com eles não é tão simples, não é tão fácil quanto parece, ok? E um detalhe, eu gosto muito dessa figura. Ela representa o máximo do esforço de uma equipe. Todos aqueles remadores têm que estar numa sincronia perfeita. Se um deles errar, se um deles não acompanhar o ritmo, podem acontecer um choque daqueles remos e eles vão acabar virando esse barquinho deles. Então é um trabalho extremamente em equipe. E uma outra situação que isso aí nos apresenta. Quem determina a velocidade desse barco, quem determina o ritmo, é o seu elemento mais fraco. Não adianta eu ter ali dois elementos extremamente fortes e rápidos se o terceiro não for tão rápido quanto eles. Aí aquela questão de sincronia não vai acontecer e o processo não vai, eles não vão ganhar a velocidade que precisam. No nosso projeto é a mesma coisa. Nós vamos precisar de uma equipe muito bem capacitada, ok? Vamos seguir em frente. O gerenciamento dos recursos de um projeto se dá nesses 4 momentos. Eu vou desenvolver o plano de recursos, eu vou mobilizar, ou seja, contratar a equipe, vou desenvolver essa equipe quando necessário, e isso é bastante comum, e vou acompanhar o trabalho deles, vou acompanhar o gerenciamento, ok? Primeira das grandes atividades, desenvolver o plano de recursos. O plano de recursos do projeto, como mostra essa figura, você vai fazer um checklist das atividades que você precisa que esses seus colaboradores tenham. Então vamos lá. Eu vou checar. Qual é o objetivo do meu projeto? Aonde eu quero chegar com ele? Quais as habilidades e competências de cada um dos seus elementos do composição da equipe são necessárias? Então eu faço um cheque disso. Eu vou primeiro, antes de olhar para as pessoas, eu vou olhar no projeto as habilidades necessárias para que eu desenvolva esse projeto final. Isso é uma atividade forte feita pelo gerente do projeto normalmente. Ou seja, qual é a característica das pessoas que eu preciso? Primeiro eu olho as características. Depois que eu olhei as características é que eu vou sair à busca das pessoas. Aí eu vou mobilizar a equipe. Okay? O que eu vou chamar de mobilizar a equipe? Eu vou contratar as pessoas. Eu vou fazer um processo de seleção, vou fazer um processo de busca,
vou ver quem está à disposição. Muitas vezes nós fazemos isso dentro da organização em que estamos trabalhando e outras vezes nós fazemos isso fora da organização. Okay? Não é incomum algumas equipes de projetos se acompanharem, seguirem juntas, migrando de um projeto para o outro, de uma atividade para outra. Então eu já conheço aquela pessoa e sei que ela vai caber muito bem dentro daquilo que eu estou fazendo. Mas aquele outro colega, nesse momento, não é tão útil, eu deixo ele para um segundo momento. Então aqui eu vou buscar os recursos que eu preciso em cima daquela necessidade que eu levantei anteriormente, ok? Importante, esse processo de seleção de pessoas, você tem que tentar buscar, você tem que tentar melhorar a busca para pegar as pessoas que são as mais importantes, aquelas que têm a melhor capacidade. Existe uma coisa no nosso processo de gerenciamento que algumas vezes você vai passar a atividade de controle para o especialista naquele assunto. Então nós estamos no momento do projeto que estamos desenvolvendo as atividades financeiras dele, eu vou passar o controle para o meu especialista em finanças. Nada mais lógico, ele é o especialista. Eu passo para ele, ele faz o controle, encerrada essa parte maior, ele devolve ou ao gerente do projeto, ou nós passamos a outro especialista para que ele faça a continuidade. Costumamos chamar isso de liderança situacional, ou seja, de acordo com a situação que está no momento, é uma pessoa ou outra que vai fazer esse acompanhamento, ok? Seguindo então, já fiz a contratação das pessoas, já sei quais são as habilidades, já sei quais são os conhecimentos que cada um deles tem, fiz a contratação. Não difere muito, pessoal, das contratações que fazemos para as empresas de uma maneira convencional. Primeiro eu levanto o que eles precisam ter, depois eu faço a seleção, a busca dessas pessoas. Feita a busca, eu vou avaliar os meus recursos. Então, estamos montando a equipe. Não é incomum e muito necessário que você passe a escutar a opinião dos outros componentes da equipe. Como eu disse lá no comecinho dessa nossa aula, o entrosamento da equipe é extremamente importante. Imagine se você contrata para participar desse grupo uma pessoa que não é tão entrosada e integrada em relação aos demais. Isso pode lhe já trazer problema desde o começo. Então, muitas vezes eu vou fazer a seleção das pessoas usando o conhecimento daqueles que já foram, já estão contratados, já estão comigo, às vezes há algum tempo, ok? Então, é isso. Seguindo, eu já fiz o levantamento das pessoas, agora eu vou desenvolver as habilidades que necessariamente precisam ser desenvolvidas. Vou sempre tentar contratar aquele que está mais adequado ao meu projeto. Mas algumas vezes eu vou ter que treinar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, ajustar. Nesse momento também nós costumamos fazer várias reuniões com a equipe. Quando você começa a trabalhar com uma equipe relativamente nova, você reúne o pessoal para que eles se conheçam, para que tenham um entrosamento mais adequado, mais afim. É habitual que essas pessoas trabalhem muito juntas. Então deixem que eles aprendam a conviver logo no início do projeto. Perfeito? Desenvolvi a equipe, eu vou colocar a equipe para trabalhar e aí entra só um processo de acompanhamento. Vamos fazer uma interligação desse acompanhamento com os processos habituais que nós temos de acompanhar as atividades diversas do nosso projeto. Eu já estipulei lá na atividade tempo controles, momentos em que eu vou parar e analisar. E essa parada, essa análise é feita exatamente junto com as pessoas. Eu vou lá e vou perguntar. O gráfico de Gantt que a gente viu em aulas anteriores, ele nos dá uma dimensão muito exata do que está acontecendo naquele dia. Se você percebe que tem uma atividade que está atrasada ou eventualmente adiantada, os dois são situações fora do padrão, nós vamos procurar o gestor daquela atividade em si, o responsável por aquela atividade.
Todas as atividades devem ter uma pessoa responsável. Tá? E aí eu vou fazer o controle em cima dela. O que está acontecendo, por que aconteceu aquilo, o que tem que ser feito para ser corrigido. Nós procuramos não deixar para o próximo dia, para a próxima hora, para a próxima semana, uma situação que tem que ser necessariamente corrigida hoje. Ok? Feito isso, falemos um pouco do nosso gestor do projeto. Quem é o gerente do projeto? Nós já fizemos alguns comentários com vocês logo no início do nosso processo. O nosso gerente, ele é o líder da equipe. Tem que ser um excelente comunicador, tanto verbal como por escrito, como utilizar os diversos recursos. Uma das nossas próximas aulas é sobre o sistema de comunicação do projeto. Vocês vão ver que a comunicação é também bastante importante. Ele tem que ter uma capacidade de delegar as atividades. Ele não é um gerente, não pode, não deve ser um gerente centralizador. Ele não pode ficar o dono da situação. Ele tem que estar ciente de tudo que está acontecendo, mas ele é um grande repassador de informações. Ele recolhe as informações dos diversos membros da equipe e repassa aos demais. Todo mundo tem que, de uma certa maneira, saber de tudo o que está acontecendo. Uns mais especificamente, porque faz parte da atividade dele, outros menos, mas é bom que todo mundo tenha. Como eu já disse no começo, ele é o responsável pela formação da equipe, pelo treinamento da equipe e tratar eventuais conflitos. Então, além de ser um bom líder, um bom negociador, ele tem que ser um bom gestor de equipes. Pessoal, tudo aquilo que a gente trabalha nas diversas formações que se fazem em gerenciamento de pessoas, em gerenciamento de equipes, se aplica perfeitamente na área de gestão de projetos. É extremamente importante lidar com esses recursos da melhor maneira possível. São muito, muito importantes. Uma outra parte do gestor é avaliar a atividade dessas pessoas e dar o famoso, o tão complicado em algumas vezes, feedback, o retorno de como as coisas estão acontecendo. Ok? Voltando à equipe. O que eu preciso quando eu for fazer a análise dessa equipe? Qual a experiência anterior dessas pessoas? O que é que eles já fizeram? Quais os interesses deles? Eles foram bons nisso? Da mesma maneira que a gente sabe que o sucesso de um gerente, de um gestor de um projeto, é a sua porta de entrada para próximos projetos, para a continuidade sua naquele mercado, naquela atividade, o da equipe também. Qual é o interesse da pessoa em participar dessa atividade? Não é incomum que em projetos de menor porte você faça a troca dos componentes. Então, o especialista em recursos humanos vai trabalhar mais pesado na área de finanças e o especialista em finanças vai trabalhar mais pesado na área de recursos humanos. Um apoia o outro e com isso você está ganhando conhecimento na equipe como um todo e pode estar treinando futuros gerentes de projeto, ok? Então, lembrem-se, os recursos humanos são extremamente importantes porque são eles que vão construir o projeto. Saibam trabalhá-los muito bem, saibam admiti-los, saibam contratá-los muito bem e a gestão é extremamente importante. Um bom trabalho a todos, acompanhem o nosso material por escrito e as demais atividades que estão relacionadas no ambiente virtual. Um abraço a todos.